pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Mateca. Venho agora trazer para vocês mais uma questão da segunda fase da Universidade Federal de Uberlândia. Só que agora é uma questão que eu creio que teve um certo problema, um certo equívoco na sua construção. Questão essa que ou vai ter que considerar mais de uma resposta ou ela tem que ser anulada. Mas quem sou eu para dizer? Isso aqui é apenas a opinião de alguém que resolveu de algumas maneiras e deram resultados diferentes. Então, vem comigo, você vai entender o que aconteceu. Vou ler com vocês. Seguinte, ele fala: o aero-hockey é um jogo em que duas pessoas rebatem um disco deslizante sobre uma mesa retangular com o objetivo de acertar o gol do adversário, conforme ilustra a figura abaixo, em que a B mede 90 centímetros, BC mede 3 metros. Durante uma partida, um dos jogadores lançou o disco partindo do ponto A, que primeiramente atingiu o lado BC no ponto P, de modo que o trajeto linear AP formou um ângulo de 30 graus com o lado AB da mesa, que em seguida rebateu diversas vezes no lado BC e DA da mesa até atingir o lado CD no ponto E. Sabe-se que o trajeto linear do disco, ao bater no ponto P, forma com o lado BC um ângulo de chegada θ igual ao ângulo de saída, como ilustra a figura, e o processo se repete alternando-se os lados AD e BC até o disco atingir o ponto E. Com base nas informações apresentadas, responda aos seguintes itens, registrando as justificativas para as respostas apresentadas. Item A. Quantas vezes o disco bate em ambos os lados até atingir o lado CD do jogador adversário? E item B. Qual é a distância em centímetros entre os pontos D e E? Bom, então é o seguinte, pessoal. Então, nosso problema você já deve ter visto aí no shopping, em algum lugar, ou se você nunca viu no shopping, pelo menos na TV, ou se você não viu, tô te mostrando agora como é que seria esse jogo, tá? É um disco, aí tem um golzinho de um lado, um golzinho do outro, e aí o que vai acontecer? O disco sai do ponto A, ele falou que esse disco sai formando um ângulo de 30 graus, beleza? Aí ele vai chegar com o ângulo θ, e ele disse que o ângulo de saída é o mesmo, então θ para cá, θ para lá, beleza. Aí, aqui é o ponto P, então nós temos o seguinte. Item A. Você concorda que ele vai bater, e ele pergunta que vai parar lá no ponto E. Pergunta, quantas vezes ele bate cada um dos lados? Essa é a pergunta do item A. No item B, ele pede essa distancinha aqui, essa medida DE. Como é que a gente vai fazer? Vamos responder o item A. Pessoal, como o ângulo aqui é de 30 graus, e você tem um triângulo retângulo, esse cara aqui só pode ser o quê? 60 graus. Então esse daqui é um cara de 60 graus. Beleza. Primeira coisa, eu vou encontrar essa medidinha BP. Se você observar, eu posso utilizar, por exemplo, tangente. Então, tangente de 30 graus é igual ao cateto oposto, que seria o BP, sobre o cateto adjacente, que é igual a quanto? 90. Então, tangente de 30 é raiz de 3 sobre 3, igual a BP sobre quem? Sobre 90. Beleza? Pura sem mistura. O que eu posso fazer aqui? Posso simplificar o 90 com o 3, vai sobrar um 30 aqui. 30, o que vai acontecer? Multiplicando em cruz, então vai acontecer que BP, ele será 30 vezes quem? Raiz de 3. O problema está no que o exercício pede para você usar, que eu ainda não disse. Ele fala, em caso necessário, utilize raiz de 3 como sendo 1,7. Então, se você pegar o 30 e multiplicar por 1,7, esse cara aqui vai dar 51. Então, essa medidinha aqui é de 51 centímetros. Beleza pura? Então, beleza. O que vai acontecer? Agora eu preciso saber quantas vezes ele rebate. Agora vem comigo, Vou apagar aqui, não vamos mais precisar dessa continha. Então, fechou. Na hora que ele bater lá, pessoal, o que vai acontecer? Mais ou menos assim. Você vai ter um triângulo isósceles. Quando você tiver um triângulo isósceles, o que é interessante de você lembrar? Que esse cara aqui, se ele for a altura, que no caso que está formando um ângulo de 90 graus num triângulo isósceles, o que vai acontecer? Essa medida é igual a outra. Então, se esse pedaço eu já sei que é igual a 51, esse outro também será 51. 51 mais 51 é o quê? 102. Então, significa que a primeira batida no lado AD ocorre 102 centímetros do ponto A. A segunda batida vai descer, vai bater 102 à frente. Então, se você pegar 102 mais 102, dá 204. Se você somar 102 de novo, passa de 300. Como a largura da mesa aqui é de 300 centímetros, esquece. Lá em cima apenas baterá 2 vezes. Então, quantas vezes bate no lado AD? 2. Agora vamos aqui embaixo. O que vai acontecer? Na hora que ela vem para baixo, então ela vai descer, bater uma vez. Então, o que vai acontecer? A primeira vez que ela bate é 51. Vamos colocar aqui. Ela vai 102 à frente.
51 mais 102 dá 153. Então, esse cara aqui é 153. Depois, ele vai subir lá para atingir e vai bater aqui de novo, tá bom? Meu desenho vai ficar fora de escala, mas esquenta não. Então, próximo pontinho aqui, mais 102 à frente. 153 mais 102 dá 255. Então, essa distância aqui é 255. Mais uma vez, extrapola os 300, então significa que no lado BC ele bate 3 vezes. Beleza? Então, essa aqui é a resposta do item A. Agora que vem o BO, é agora que é o problema, que é a resposta do item B. Então, ó, vem comigo. O item B, pessoal, ele falou que vai rebater, ele vai parar aqui no ponto D. E o cara pede essa distancinha aqui. O que eu, Walter, fiz pela primeira vez? Então, ó, vou só apagar aqui que a gente não vai utilizar. Beleza, tá. Então já respondemos o item A. Agora vem comigo. Como o ângulo que entra, o ângulo que sai sempre é um ângulo de 60 graus, então esse carinha aqui é de 60 graus. Primeira coisa, como tudo é 300, você já tem 255, esse pedaço aqui só pode ser quem? 45. O que você pode fazer? Você pode achar essa medida aqui, depois tirar do 90, ou você pode já chamar essa aqui de x, beleza? Aí eu quero esse pedaço. Esse cara aqui é quem? 90 menos x. O que a gente pode fazer? Nós podemos utilizar, pessoal, a tangente de 60. Então, tangente de 60 graus é igual ao cateto oposto, que seria 90 menos x, sobre o cateto adjacente, que é igual a quanto? 45. Então, você vai ter tangente de 60, que é raiz de 3. Então, raiz de 3 é igual a 90 menos x sobre quem? 45. Então, significa que se eu chuchar aqui, ó, vai ficar 90 menos x igual a 45 vezes quanto? Raiz de 3. Se você, por exemplo, substitui o raiz de 3 por 1,7, que é o que o cara está pedindo para você fazer, você vai ter 45 vezes 1,7. 7 vezes 5 vai dar o quê? Vai dar 35. Opa, vai dar 35, vai 3. 4 vezes 7, 28. 29, 30, 31. E aí nós temos um 31, somamos e mais. Aqui é um 5, aqui é um 4, aqui vai dar um 5, aqui vai dar um 6. E aqui vai ficar um 7. E aí você anda uma casinha, 36,5. Então, isso é 76,5, me desculpe. Então, você vai ter 90 menos x é igual a 76,5. Se você passa o 90 para lá, ele vai negativo. Então, você vai ter 76,5 menos 90, isso vai dar 13,5. Então, x é igual a 13,5. Aí você falaria, pronto, achei a minha resposta, resolvi meu problema. Beleza, só que eu não fiz assim pela primeira vez. Eu fiz de uma outra maneira, que é essa daqui, ó. Vem comigo. Então, guarda essa resposta. 13,5. Vou marcar aqui para vocês, ó. 13,5. Essa é uma resposta que a gente chegou. Beleza? Agora, o que acontece, pessoal? Se você bem observa, esse triângulo tem o ângulo de 60 e o ângulo de quanto? De 30 graus, que é a mesma coisa que esse cara aqui. Significa que se eu tenho dois ângulos internos, eu posso utilizar o quê? Semelhança de triângulos. Então, o que nós temos? 90 está para 90 menos x, 90 está para 90 menos x, assim como que 51 está para quanto? 45. Então, 90 está para 90 menos x, assim como 51 está para 45. E aí o que vai acontecer? Vamos lá, vamos fazer conta. Se eu multiplicar em cruz aqui, o que a gente vai ter? 90 vezes 45, então ó, 45 vezes 90, zerou aqui, 9 vezes 5 dá 45, vai 4. 9 vezes 4, quanto que vai dar 9 vezes 4? 9 vezes 4 dá 36, 36 mais 4, 40. Então, 4.050. Então, na hora que eu multiplicar aqui, vai dar 4.050. Igual a 90 vezes 51, então, mais uma continha aqui, você vai ter 51 vezes 90, zerou aqui, 9 e 45, dá 4.590. Então, 90 vezes 51, 4.590 menos 51x. Traz para cá, olha só comigo aqui, ó, 4.050, zerou, 4, 5, 540, então você vai ter 51x igual a 540. Então, significa que x é igual a 540 dividido por 51. Nem a pau, Juvenal, isso aqui dá 13,5. Isso aqui não dá 13,5. 51 vezes 10, isso daqui vai dar 510. Então, esse cara aqui está aproximadamente 11 centímetros. Como é que pode você fazer uma conta da 13,5, você fazer uma conta da
11 centímetros. Então significa que já tem uma inconsistência. Pessoal, a inconsistência está nas aproximações das raízes. Você fez várias aproximações, porque, por exemplo, esse cara aqui, 51, veio de uma aproximação. A outra medida utilizou aproximação, aproximação, aproximação. Então significa que a resposta ela se tornou incorreta por causa desse 45 centímetros. É ele que deu o problema. Eu fiz esse exercício, por exemplo, utilizando o software do GeoGebra. O que aconteceu? A minha resposta já deu próximo de 20. Aí eu fiquei, onde está? Uma deu 13,5, a outra deu 11. Como é que eu faço para chegar no 20? Aí o que eu fiz? Eu peguei, não aproximei nada. Fiz todas as contas na raça aqui. Bom, pessoal, se você lembra, tinha dado 30 raiz de 3. Essa daqui seria essa medida, só que a gente aproximou para 51. Se eu andar, observe que 30 raiz de 3 é metade, então o dobro é 60. Então, se eu andar mais 60 raiz de 3, eu chego 90 raiz de 3. E se eu andar mais uma vez, eu vou chegar em quanto? Em 150 raiz de 3. Beleza, aí o que eu fiz? Essa medidinha aqui nada mais é que o 300 inteiro menos 150 raiz de 3. E aí, pessoal, o que eu fiz? Eu utilizei novamente a tangente. Só que aí, na hora que eu fiz essa conta, a tangente já deu o resultado do meu x, deu 30. Então significa que veio uma terceira resposta. Se eu faço pela tangente, dá 30. E se eu fizer a semelhança desse triângulo com esse, também dá 30. Por que esse daqui bate? Porque eu não fiz nenhuma aproximação. Então o problema é, como é que eu posso ter uma resposta 13,5, eu posso ter uma resposta aproximadamente 11 e eu posso ter uma resposta 30. Qual que é o problema? O problema aqui está em você aproximar a raiz de 3 por 1,7. Se você faz aqui com aproximadamente 1,73, você já tem aí mais sucesso para resolver o exercício. Beleza? Não vou fazer todas as contas, eu só quero mostrar para vocês que o exercício eu acabei achando que ele se tornou um pouco inconsistente pelas maneiras, pelas respostas que ele pode aparecer. Então fica aí ao critério da banca examinadora como é que ela vai reagir a essas respostas, essas possíveis. Alguém pode fazer por tangente, outra pessoa pode fazer por semelhança, ou alguém pode aproximar o raiz de 3 apenas na última conta. Então é isso que aconteceu. Se você faz por tangente, dá 13,5. Se você faz por semelhança de triângulos, dá 11. Se você deixa para aproximar na última conta o raiz de 3, a resposta dá 30. Então e aí, qual é a resposta esperada? O que eles queriam que a gente determinasse? E aí então a ideia é, eu creio que 1.7 foi para facilitar as contas, só que aí acabou o exercício sendo inconsistente. Beleza? Então esse aqui foi mais um exercício aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Diga aí o que você achou, se você entendeu o que eu fiz e por que a minha indignação, mas é uma questão muito bacana, só achei que foi infeliz aqui a escolha do 1.7, mas pelo sentido seguinte, que a matemática ela é muito exata para te dar muitos valores distintos para uma única resposta. Beleza? Um grande abraço e a gente se encontra no próximo vídeo.